O que fazer quando somos apanhados subitamente por uma tempestade, por uma crise na vida, por uma turbulência na nossa caminhada? Crises esperadas já são difíceis de serem vividas, vencidas, contornadas. Mas elas se tornam muito mais agudas e encurralam muito mais a alma quando elas são crises inesperadas, quando surgem subitamente em meio a uma calmaria, em meio a um bom momento que nós estamos vivendo. Quando somos, por assim dizer, atropelados pela crise. Não há indícios, não há sinais, não há nenhum código que possa ser decifrado que anuncie a chegada de uma crise, mas ela chega. Ela vem que aparentemente do nada, é autoproduzida, e são essas crises as mais difíceis de serem contornadas e administradas na vida. O texto que acaba de ser lido fala disso. Diz o texto que Abraão estava promovendo uma grande festa, celebrando com alegria, porque Isaque, filho da promessa, fruto da promessa, nascido da impossibilidade humana e de um milagre de Deus, estava naquele dia sendo desmamado, já não iria mamar ao peito, e isso era algo muito celebrado, e a festa caminhava, como se diz popularmente, a festa rolava, quando em meio a toda a comemoração, subitamente, a crise chega, a tempestade aparece, os raios caem, a surpresa é terrível. E eu sei que não estou falando nada que passe muito alto sobre a cabeça de vocês ou de quem nos vê, porque, de alguma forma, ao nosso próprio modo, todos nós conhecemos e sabemos o que é viver essas crises que chegam sem aviso, que não comunicam, que não estão sendo esperadas. Aquelas crises que abruptamente surgem na vida. Vai tudo bem, tudo tranquilo, tudo caminhando na maravilhosa paz, entendimento, quando uma notícia, uma descoberta provoca tragédia, gera dor, instala-se para arrancar lágrimas. E foi isso que aconteceu. Abraão vive um dia extraordinário para um pai, para uma família, e no meio desse grande banquete, no meio da festa, a coisa azedou literalmente. Porque diz a Bíblia, e vocês sabem que Sara era estéril, e não podendo gerar filhos, e não esperando pela ação de Deus, ela mesma providenciou uma solução, e fez com que o marido tivesse um relacionamento conjugal com Agar, que era a escrava, que era aquela que servia como escrava na família, e Agar era fértil, e dessa fertilidade nasceu Ismael. Ismael tornou-se, portanto, irmão de Isaque, o filho da promessa, e começaram a conviver. Mas nesse dia do desmamar de Isaque, quando todos celebravam, diz o texto que acaba de ser lido, que Sara surpreendeu Ismael, filho de Agar, brincando, o termo aqui é caçoando, isso é, ironizando, certamente fazendo algum tipo de anedota que não lhe agradou, com seu filho Isaque. E esse foi o estupim da crise. Foi isso que trouxe combustão à crise. Os versos 9 e 10 dizem: vendo Sara que o filho de Agar é egípcia,
a qual dera à luz a Ismael, caçoava de Isaque, disse a Abrão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho desta mulher não será herdeiro com Isaque, meu filho. Todo mundo se alegrando, e ela percebe uma brincadeira que não lhe agrada, e por isso o mundo dela despencou, ruiu, desabou. E começa a surgir um sentimento de agressão e aversão pelo menino Ismael. E gesta daí um dos momentos mais violentos da história de gente, de pessoas envolvidos com o sagrado. Sara fica amargurada, empanturrada de raiva, move-se na direção da ira, torna-se cáustica, dura, provoca uma crise séria na vida de Agar e do seu filho Ismael, tudo em meio a uma festa, quando eles não podiam prever, não havia clima para imaginar a tragédia que se aproximava. Eu sei que há muitos que sabem o que é isso, aqui pela internet, gente cuja vida ia bem, navegando de vento em popa, mar tranquilo, projetos sendo realizados, sonhos sendo concretizados, harmonia total, quando subitamente, como que do nada, surge a fagulha, surge a faísca, que provoca a crise, que gera a tragédia, que gesta as dores, que destrói, que amargura, que injeta o ódio, que mata os relacionamentos e que faz com que a vida vá começando a deixar de ser vida lentamente. Essa mulher Agar, queridos, viveu algumas dores que nos ensinam muita coisa nessa manhã. Ela viveu a crise de ser rejeitada. Dizem os psicólogos, em média, que a maior dor que um ser humano sente é a perda de um filho. E a segunda é a dor da rejeição. Escancar o drama de se sentir uma coisa qualquer. Pessoas rejeitadas são tomadas pela sensação de que foram coisificadas, transformadas em objetos. Algo que pode se jogar fora quando a utilidade desaparece. Algo que pode ser descartado. A rejeição talvez seja a forma mais violenta e cruel de agredir uma pessoa. Dói, desarticula a saúde da alma, provoca uma desestabilização psicossomática, joga a pessoa no fundo da desvalorização humana. Mete-se na pessoa uma sensação de lixo, de monturo existencial. Começa a partir daí alguns registros que a tornam para si descartável diante da vida. Poucas feridas doem mais do que as feridas produzidas pela rejeição. É o abraço que já não pode ser dado, é o toque que já não é aceito, é um telefone que é desligado na cara, no rosto. Sente-se desprezado quem já foi prezado. Interessante é que houve um dia na vida de Sara que Agar representou festa. Quando ela desejou um filho, quando ela planejou um filho, descobriu-se estéril, impossibilitada de gerar, foi Agar que ofereceu o útero, foi Agar que se dispôs a ser aquilo que hoje se chama de barriga de aluguel, para que dali nascesse a criança que iria alegrar a relação. Mas essa mesma que lhe produziu um dia de festa, torna-se para ela agora motivo de ódio, de raiva, e ela descarta, e Agar sente-se absolutamente rejeitada. Na minha vida pastoral, eu já encontrei pessoas destroçadas, estraçalhadas pela rejeição. Jovens que foram usadas por mero prazer e que foram descartadas. Homens aparentemente
inabaláveis, demolidos pela rejeição. Esposas rejeitadas, filhos rejeitados, velhos, idosos rejeitados, jogados em asilos distantes da vida. Pessoas rejeitadas pelas razões mais absurdas. Também surge a dor de ser tratada como uma pessoa sem nome. Diz o que Sara Abraão? Rejeita essa, já não tem nome. Já passa a ser alguém sem nome. Não tem mais valor. É essa escrava, ou cuida do teu filho, dá conta da tua filha, já não é nossa. A tua irmã está aí. E os nomes vão sendo substituídos por essa indefinição. É essa escrava, seu filho, ela ou dessa. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro. Em suma, H vive a dor de ser rejeitada e de ser tratada como um objeto que já não tem nome. Também a dor de não ter direito a direito. De repente o mundo rui, não pode opinar, não pode falar, não pode se manifestar, não pode expressar o que sente, tem que se conformar, não tem voz, não tem vez, não tem direitos, só tem uma obrigação na vida: ficar calada, esmagada, rejeitada e aceitar tudo com um sorriso, ainda que seja falso e amarelo. É assim que vai sendo construída na vida dessa mulher a pior das tragédias que ela já pôde viver. E mais, se vocês observarem, vocês vão ver que o motivo maior da rejeição foi a ganância financeira. Sara diz: o filho dessa mulher não vai herdar junto com o meu filho. Aquilo que deveria servir de alívio para uma vida mais agradável, torna-se um machado que racha, que corta, que destrói e que mata. E eu não preciso ser profeta nem ter bola de cristal para dizer a vocês que vocês conhecem muitos relacionamentos arruinados por causa de ganância. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, para não falar em cônjuges. Vive-se a doença do possessivismo em tudo. Quando se fala de Isaac, não usa nosso filho, mas meu filho, diz ela. Quando fala do filho de Agar, que é filho do seu marido, ela diz o filho dessa mulher, porque a razão de tudo, o câncer, estava na ganância financeira. Mas ela vive outra dificuldade, queridos. Ela vive a dificuldade de ser uma pessoa sem rumo na vida. O verso 14 diz assim: Agar saiu, ela saiu. Ela sente a ruptura, aquilo que era seu ambiente, agora já não é mais. Retira-se, vai embora, racha, não podia mais ficar ali, não tinha mais espaço. O lugar onde ela convivera, onde ela compartilhara o melhor de sua vida, agora passa a ser terra estranha. Ela é friamente mandada embora. Não há a preocupação com o que vem pela frente. Parece que houve um breu psicológico, um curto-circuito, e diz a Bíblia que ela sai andando errante pelo deserto, na direção de lugar nenhum, na direção de onde não se chega. Já não sabe para onde vai, e quando alguém não sabe para onde vai, já está perdido antes de sair. Ela viu as raízes cortadas, a construção de vida de anos decepada por uma tragédia, os laços se cortam. Ela não sabe para onde vai, e muito menos se um dia vai poder voltar. Diz ainda o verso 14 que ela sai errante pelo deserto. Não há um caminho, não há uma rota definida. Ela vai andando pelo deserto de Berseba, e qualquer lugar é lugar.
não se dá conta que deserto é lugar perigoso, árido, seco, ameaçador, é prenúncio de morte. Andar com um menino, com a criança, num deserto é algo que traz medo e grande aflição. Mas ela vive outra dor, a dor de só esperar o desespero. Ela olha para frente e tudo o que espera é o desespero. Primeiro porque os recursos humanos se esgotaram. Já não há como providenciar a necessidade imediata. Subitamente, repentinamente, as garantias se foram. Rapidamente, do dia para a noite, a segurança que tinha na estrutura da família agora transforma-se em nada. Já não havia água, já não havia pão. Agar desespera-se. Ela chegou ao fim do túnel, ao fundo do poço. Todos os seus recursos se esgotaram. Vem o cansaço do corpo, o cansaço da alma. Olha para o filho trôpego, desidratado, desmaiando de sede. Sol implacável, areias ferventes. O cenário é desespero e a única coisa que ela espera é o desespero. É aquela hora em que a pessoa começa a imaginar que a melhor saída é a morte. É a hora em que a mente, agredida pela dor, começa a trazer aquelas sementezinhas pequenininhas de morte. Começa a gerar engenharias de morte. A pessoa começa a achar que morrer é melhor do que viver. É essa situação que Agar se encontra. Agora, no meio de tudo isso, uma mãe solitária, sem recursos, em pleno deserto, com um filho com sede, rejeitada, descartada, abandonada, mandada embora. O verso 17 é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Não há a quem recorrer, mas olha o verso 17, o que diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, aleluia. Deus, porém, ouviu a voz da menina, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde ele está. O problema de Agar é que Agar era aquele tipo de pessoa que chorava muito e orava pouco. Tem gente que acha que choro substitui oração. E Agar chorava, mas não orava. Quem olha para a vida como se fosse um buraco, não ora, chora. Chorar sem orar é a expressão do pessimismo. Agar não ora para que Deus reverta a situação. O que ela não percebe é que a crise na vida pode ser um projeto libertador de Deus. Amém? Na hora não se percebe. A crise é uma encruzilhada, um tempo de oportunidade, de experiência com Deus. Olha aqui, os grandes homens de Deus na Bíblia foram formados na dor da crise. José, Davi, Moisés, Daniel, Jeremias, Paulo e Jesus, porque a carta aos Hebreus diz que ele, pelo sofrimento que teve, gerou nele a obediência. Amém? O que Agar não percebia é que Deus estava ali. E Deus deu alguns passos. A primeira coisa que Deus fez, e quer fazer com muitos nessa manhã, e com quem nos vê pela internet, Deus quer afastar, banir, expulsar a sensação, o sentimento de desprezo e de rejeição. Nós não fomos e não somos e não seremos jamais rejeitados pelo ser mais poderoso de todo o universo. Ele disse ainda que uma mãe esqueça do filho a quem amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, ó Israel.
Ele não esquece. Ele chega. Olha o que ele pergunta: o que tens? Agar, chama pelo nome. Uma vez eu dando aula no seminário, eu disse: não há um registro na Bíblia de Deus chamando alguém com psiu. Psiu. Isso não existe. Porque psiu é qualquer um. Deus chama pelo nome. Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus sabe o seu nome. Deus conhece você. E no meio da crise Ele vai chamar você pelo seu nome. Agar, rejeitada, humilhada, desprezada, descartada, expulsa, tendo como cenário um deserto, sem esperança, sem perspectiva, de repente, no meio da dor, da agonia, do choro, da lágrima, da vontade de morrer, ela ouve uma voz: Agar. Uma das coisas mais agradáveis da vida. E isso, psicólogos já me disseram que é fato. É quando nós somos chamados pelo nome. E quando isso acontece, numa terra distante, é mais gostoso ainda. O ano passado eu estava sentado num shopping center de Lisboa, cansado, Carmen visitando as lojas, mas só para olhar. E eu cansado, sentei ali. Daqui a pouco eu ouço aquela voz: Alexandre Ximenes. Eu disse: não é possível. Estou delirando. Levantei os olhos e era Lenício, um grande amigo e irmão lá de Maceió. Esta semana nos encontramos ali no posto de Jorge. Quando eu ouvi meu nome, eu disse: não é possível. E vivi, na minha própria experiência, a delícia de ter um nome chamado em uma terra estranha. Imagine no meio da dor, quando você começa a dizer para você mesmo: ninguém me ama, como aquele velho bolero, ninguém me quer, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, já me abandonaram, ninguém sabe que eu existo, e subitamente, no meio da agonia, alguém diz: Paula, Fernando. E você diz: alguém lembrou de mim. Agar. Já não era apenas essa escrava, como ela foi chamada. Já não era uma, agora era Agar. De repente tudo se inverte. Existe alguém que sabe que ela não é ninguém. Deus sabe o valor de Agar. Deus se importa com Agar. Deus tem um arquivo vivo da vida de Agar. Deus pronuncia seu nome, porque para Deus todos nós temos um nome. O que tens, Agar? E ela, que ficara calada até agora, absolutamente muda, sufocada, sem vez, sem voz, agora abre a boca, desabafa, Deus quer ouvi-la, e começa um processo de terapia divina. Ela recebe a cura da escravização do silêncio. É a carta de alforria que ela tanto precisava. Se ninguém pronunciar seu nome, alguém do céu vai pronunciar. Mas se você crê, se não crê, isso é fantasia. Mas se você crê, você jamais estará sozinho, sozinha. Alguém sabe quem é você. Deus mostra a Agar que ela é importante. O Senhor do universo dá valor a ela. A outra coisa é que, quando Deus chega, o sofrimento, a tragédia e a crise tornam-se um degrau da vitória, porque Deus encontra conosco exatamente onde a história parece que acabou. Eu não sei explicar porquê, mas as coisas de Deus são assim. Deus vai deixando. Quando você diz acabou, não tem mais jeito, Deus chega. O Dr. Peter Marshall, que foi capelão do Senado norte-americano nos anos 1950, um grande pregador. Ele nasceu na Escócia, era um jovem, logo cedo envolveu-se com muito álcool, imagine, começou a beber descontroladamente e um dia saiu de uma festa tarde, muito frio, uma neblina
terrível, daquela que os ingleses chamam de fog, parece uma cortina, e ele vai andando, andando. A mãe havia falado durante a vida inteira do reino de Deus, do evangelho, da palavra, da conversão, e ele nunca deu ouvidos, achava que tudo isso era uma grande bobagem, quando subitamente, de madrugada, indo para casa na zona rural, ele tropeça num cipó e cai, e mete o nariz no chão e começa a sangrar, e ele abre a boca e blasfema, e desaba sobre Deus, despeja sobre Deus toda a ira da sua alma. Poucos minutos, concentra-se, toma outra vez o rumo da vida, abre os olhos e tem um choque. 1 ou 2 palmos à frente estava um abismo que, se ele caísse, a chance de escapar era 0. E ali Peter Marshall converteu-se. Nasceu de novo ali com o rosto no chão. O lugar da blasfêmia foi o lugar da adoração. O lugar da revolta foi o lugar da entrega. Tudo quanto ele ouvira de sua mãe agora fazia sentido. Se não fora aquele tropeço, se não fora aquele cipó, se não fora aquela queda, ele morreria inevitavelmente. E ele entendeu que a crise, a tragédia, às vezes, é exatamente o degrau da escada onde Deus quer nos encontrar para operar um grande milagre. Versos 17 e 18 dizem assim: Deus, porém, o viu. A palavra mais importante aí é esse porém. Deus, porém, o viu. Faz total diferença. Deus intervém. Esse porém indica que Deus chegou na crise, bateu na porta. De repente, quando ninguém chega, a campainha toca e é Deus que aparece, muda a posição dela, estimula e diz: ergue-te, levanta-te, põe-te de pé, ânimo, coragem. Muda a atitude dela em relação ao filho, porque ela disse: vou deixar o menino morrer de sede, é melhor. E o Senhor diz que dê água, ela não vê como. E sabe o que é que Deus faz? Abre um poço no deserto. Tira de onde ninguém tira. Faz o que ninguém pode fazer. E de onde não podia sair água, saiu. Olha aqui. Creia no Senhor. E a solução vem exatamente de onde você pensa que ela não vem. Sabe aquele ditado antigo que dizia assim: desse mato não sai cachorro? Sai. Ou a frase que diz: de onde a gente menos espera é que vem. Com Deus é assim. H poderia esperar tudo no deserto, menos água. Aí Deus abre uma fonte. Senhor, eu sei que tu podes abençoar, agora desse jeito eu não acredito, pois é por aí. Senhor, eu sei que tu podes abrir uma porta, agora se for através de fulano eu não creio. É ele, é ela. Deus abre uma fonte no deserto. Muda tudo. Agora, indo já para a conclusão, no começo dessa história, quando Agar foi humilhada, mandada embora, ela e o filho, sem nada, para morrer, você lembra o que foi que ela disse? Eu e a criança morreremos no deserto. Agora, você sabe o que foi que Deus fez no verso 19? Deus olhou para o menino e não viu um defunto, viu uma grande nação. Ela viu um cadáver. Ela viu, não tem jeito, o é impossível, o não há solução. Deus olha para o mesmo menino e vê nele uma grande nação. Sabe por quê, queridos? Porque Deus vê onde não vemos. Deus faz o que nós não podemos imaginar. Deus olhou para o filho e viu um povo. Deus pode e quer mudar seu futuro, mesmo que você que está aqui já tenha decretado a falência, já tenha
admitido a derrota, já tenha dito, perdi, é melhor assumir. Deus pode fazer grandes milagres na sua vida. Ele é o Jeová Jiré. Ele abriu o mar vermelho, ele tirou a água da rocha, ele derrubou as muralhas de Jericó. Eu vim para pregar sobre isso. Ele abre os olhos de cegos, ele cura quem está com o pé na cova, ele faz com que a estéril amamente filhos, transforma dilúvio em arco-íris, vales em mananciais, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você sabe quem são os descendentes de Ismael hoje? Você sabe, esse menino que Agar olhou e disse, vai morrer no deserto, e Deus olhou e disse, farei dele uma grande nação. Você sabe qual é o povo que descende dele, chamado de ismaelitas? Todos os árabes que habitam o planeta Terra. Todos. Agar viu morte, Deus viu uma nação. É por isso que quando me perguntam como é que resolve essa briga, eu digo, olha, fique quieto, porque isso é briga de irmão, né? É briga de parente. Eles vão resolver e Deus vai intervir. Porque começou lá. Isaac e Ismael. De Isaac vieram os hebreus, os judeus. De Ismael vieram os ismaelitas, os árabes, os 12 príncipes árabes que Gênesis narra. Mas o que me importa nessa manhã é que onde Agar não viu, Deus viu. Onde para ela não tinha saída, Deus teve. Onde ela só viu morte, Deus disse, esse menino que você diz que vai enterrar no deserto, essa criança que você acaba de abrir a boca para dizer que vai morrer de deserto, do deserto, eu olho para ele e vejo nele uma grande nação. Esse é o nosso Deus. Talvez você não creia, mas a sua crise não apanha Deus de surpresa. Ele sabe tudinho. Pode ser que as coisas pareçam de cabeça para baixo. O casamento, o trabalho, a saúde, as finanças, os filhos. Mas Deus está aqui para dizer a você, eu não vejo morte, eu vejo uma grande nação. Eu quero resumir dizendo a você o seguinte, você crê em Deus? Diga amém. Amém. Você crê em Deus mesmo? Amém. Então olha aqui, o Deus de Agar chega na hora H. Pode descansar, não estresse, sossegue, porque na hora H o Deus de Agar vai chegar. Vamos ficar em pé? Você pode olhar para mim e dizer, bispo, eu sei o que é a dor da rejeição. Eu sei o que é ser descartada. Eu tenho uma amiga, foi casada com um ídolo da música popular brasileira. 3 filhos. E um dia ele, de forma fria, simplesmente pegou a mala, as coisas, e disse que tudo estava acabado e foi embora. Ainda ontem eu conversava com Carmen sobre isso, porque o que ela imaginou ser vingança foi tragédia para ela, porque ela caiu nas drogas e relativizou a moral e caiu na vida devassa como pouca gente. Não entendeu, cegou, estava fazendo mal a ela, mas era a dor da rejeição, de se sentir deixada para trás, abandonada à margem da estrada. Nos meus 41 anos de ministério, nos homens a reação é diferente. O homem é tomado por uma sensação de incompetência, de incapacidade. A lógica, mais ou menos, é a seguinte: não fui capaz de administrar. Pouco importa. O que interessa é que são brechas por onde o inimigo quer agir. E aí começa a chegar aquela voz,
A esperança que você tem é morrer no deserto. Não é não. Esse menino vai morrer de sede. E nessa manhã, Deus olha e chama você pelo nome, pelo seu nome, e diz o que disse Agar: em pé, ergue-te, sai desse estado de prostração. Pessimismo é terreno adubado para o diabo plantar. Deus vai dizer: onde você vê um problema sem solução, eu vejo uma vitória estrondosa. Esse menino, que você não dá mais nada por ele, ele vai ser uma grande nação. E está aí, profecia cumprida. Palavra cumprida. Detentores de algumas das maiores fortunas do planeta numa terra deserta. Isso me conforta. Saber que a minha crise não apanha Deus de surpresa. O Deus de Agar é o Deus que chega na hora H. Nós vamos cantar um louvor. E se Deus me colocou essa palavra hoje, certamente alguém aqui precisa ouvir. Pode ser uma pessoa, ou na internet, não sei. Eu não dependo de quantidade para autoafirmação, Deus me livre. Mas eu quero fazer um apelo. Você que em algum momento da vida vive essa sensação, essa dor, ou ainda tem marcas que foram deixadas, o tempo passa, mas não apaga, a pele continua fina, onde você vê uma impossibilidade, Deus vê uma grande nação. Nós vamos cantar um louvor. E eu quero convidar aqui à frente para que oremos aqueles que nessa manhã renovam sua esperança, sua alegria, e humildemente dizem: Senhor, eu não consigo ver, mas eu descanso na tua visão. Tu vês o que eu não vejo. E essa história não vai acabar em morte. Essa história vai acabar em cântico, em água, em alegria e em uma grande nação.